Sejam muito bem-vindos mais uma vez nesse nosso bate-papo intelectual, nesse manjar de conhecimentos em que nós estamos participando e bebendo mutuamente da mesma fonte. Vamos agora conversar sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Aí você se pergunta, a contabilidade aplicada ao setor público tem que tipo de objetivo perante os seus usuários? Ora, fornecer informações sobre os resultados alcançados, sobre dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira, apoiar o processo de tomada de decisão, a prestação de contas, a transparência na gestão fiscal e, claro, dar ferramentas para que se possa realmente conseguir fazer e exercer o controle social. As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, elas são demonstrações enumeradas e que foram trazidas e já idealizadas em outras legislações. A própria Lei 4320, que é uma lei de direito financeiro que trouxe uma normatização para os balanços e orçamentos da União, Estados e municípios. Depois veio a Lei Complementar 101/2000, que também deu as suas pinceladas. Nós tivemos a NBCT 16.6, e agora as demonstrações exigidas pela NBCT-SP a 11, temos ainda a 12, a 13, que também versam sobre as demonstrações contábeis. Aí vocês pensam assim, professora, antes da gente entrar no assunto das demonstrações propriamente dito, tinha como a gente conversar um pouco sobre o cronograma de implantação das DECASPs? Como funcionou isso na linha do tempo? Tem sim, vamos conversar sobre isso, numa boa. Mas vamos conversar de modo mais... trazendo de 2014 para cá, ok? Por exemplo, em 2014, quando nós passamos a adotar as demonstrações após as novas normas, a gente está em 2020, não são mais tão novinhas assim, mas tudo bem, novas. Se a gente comparar com as da Lei 4320, cara, de 64, elas são tinindo, né? Então, em 2014, a gente tinha a norma NBCT 16.6, tivemos depois a alteração R1. Então, em 2014 foi quando a gente passou a exigir as demonstrações balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais, de acordo com a NBCT 16.11, mas essa norma não tinha nenhuma correspondência com nenhuma IPSA. Diferentemente da NBCT-SP11, que corresponde à IPSA número 1, a NBCT-SP12, que corresponde às IPSAs 2, e a NBCT-SP13, que corresponde à IPSA 24. Então, hoje a gente pode dizer que sim, as nossas normas estão alinhadas aos padrões internacionais, a normativa e terminologias das IPSAs, porque ainda em 2014... mesmo que nós já tenhamos ensaiado essa mudança, na verdade que ela ocorreu lá com aquelas normas emitidas em 2008, né? Só que em 2014 foi quando elas de fato foram exigidas em sua completude por todas as esferas, União, Estados e municípios. Começou mais com a União, depois Estados, depois seus municípios. Mas enfim, embora nós tenhamos até 2014 mantido o mesmo rol de demonstrativos, a estrutura deles já tinha mudado completamente. Todos eles já tinham mudado a sua estrutura em decorrência dessas mudanças que já vêm ocorrendo desde 2008. Em 2015, nós tivemos uma novidade show de bola. A gente teve a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. E elas passaram a ser obrigatórias a partir de 2015. Teve uma portaria em 2014 que foi emitida que incluiu esses dois instrumentos normativos, essas duas novas demonstrações. Aí você pensa assim, poxa, você falou tanto em IPSA, o que é isso? Olha, traduzindo, são as normas internacionais de contabilidade do setor público. E o IPSASB é o Conselho Internacional de Normas de Contabilidade do Setor Público. Em 2015 passou a ser obrigatória a DFC e a DMPL. Em 2016 passou a ser obrigatória a consolidação nacional como novo padrão, DECASP. E em 2018 houve a revogação da NBCT 16.6 e suas alterações e foram publicadas a NBCT-SP 11, 12 e 13, como eu falei, todas com correspondência com IPSAs específicas. Aí vocês perguntam assim, professor, uma última dúvida.
como que funciona isso? De quem que é a atribuição para editar as normas, promover a consolidação nacional? Excelente pergunta. Quem que é responsável por isso? Antigamente, na verdade, a gente pode passar adiante e eu volto daqui a pouco. Antigamente nós tínhamos o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda. Não existe mais, foi extinto, que ele era responsável pela organização e publicação do balanço consolidado das contas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal e a atualização dos seus anexos que integram essa lei. E hoje em dia quem faz essas duas coisas e também mais duas novas atribuições é a STN. Então, ela, além dessas duas atribuições desse conselho, ela hoje é responsável pela edição das normas gerais para a consolidação das contas públicas e para a promoção, e também é responsável pela promoção da consolidação nacional por esfera de governo das contas dos entes da federação. Observem que tem correspondência as duas de cima com a Lei 4320 e as duas de baixo com a Lei 101/2000, ok? Mas agora conversando já sobre como que está o layout dessas normas, como é que a gente pode dizer que esse layout está hoje em dia? O conjunto completo das demonstrações contábeis, nós temos aí do lado esquerdo em azul, vocês têm aí o rol de demonstrativos que é exigido de acordo com a NBCT-SP 11. Ela versa sobre a apresentação das demonstrações contábeis que foi editada no dia 31 de outubro de 2018, que tem como objetivo estabelecer como as demonstrações contábeis devem ser apresentadas para assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade, quanto com as de outras entidades. Para fazer esse objetivo, ele estabeleceu requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura, requisitos mínimos para o seu conteúdo. O item 21 dessa lei, ela prevê quais demonstrações compõem o conjunto completo das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Mas tem um detalhe importante e interessante. Essa norma esclarece que tais demonstrações podem ter outras nomenclaturas definidas conforme as normas específicas ou de acordo com a legislação aplicável, desde que essas demonstrações evidenciem as informações conforme seus dispositivos e das demais NBCT-SPs. Mas como assim, professora? Olha, é o caso, por exemplo, da demonstração do resultado e da demonstração de informações orçamentárias. Essas duas demonstrações, em decorrência da legislação brasileira, são denominadas de demonstração das variações patrimoniais e balanço orçamentário. Dá uma olhada aí, ó. Tem aí a segunda demonstração do resultado, a correspondência dela de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Não é essa a nomenclatura, é a demonstração das variações patrimoniais. A demonstração das informações orçamentárias é chamada de balanço orçamentário, certo? Porque para que nós não saiamos da sintonia com a Lei 4320, porque ela é uma lei complementar que traça sobre esses balanços de orçamentos da União, Estados e Municípios, senão nós estaríamos indo contra. Mas tem um detalhe, essa Lei 11, a NBCT-SP 11, fala, tudo bem, vocês podem até mudar o nome, mas tem que ter todos os elementos que eu exijo que tenha que ter nesse demonstrativo correspondente. E aí tudo bem, tudo tranquilo, todo mundo se entendeu. Tem um detalhe a mais, nós tivemos aí, a NBCT-SP 11, ela não prevê o balanço financeiro, porém a elaboração e publicação dele é obrigatória em decorrência do artigo 101 da Lei 4320. Então, como o que abunda não prejudica, o balanço financeiro permaneceu, ainda que ele não conste no rol das demonstrações obrigatórias diante do cenário internacional. Então, nós temos um plus, digamos assim. Então, como conjugado, nós temos aí, conjugando as disposições legais e aquelas contidas na NBCT-SP 11, o conjunto de demonstrações aplicadas ao setor público atualmente é o balanço patrimonial, a demonstração das variações patrimoniais, a DMPL, a DFC, o balanço orçamentário, as notas explicativas, a informação comparativa com o período anterior, o balanço financeiro, ok? Tudo tranquilo? Aí vocês pensam assim, professor, e quem são os usuários? Olha só, quem são os usuários das demonstrações contábeis? São os contribuintes, parlamentares, credores, fornecedores, a mídia, empregados, enfim. E nós temos aí, olha só que interessante, que os demonstrativos contábeis, eles devem ser elaborados por contabilista. E ele deve ter a sua assinatura lá, sua categoria profissional, número de registro no CRC, então não pode ser
Qualquer pessoa, eu sei ali fazer um balanço, aprendi bem ali. Eu ali assinar, posso? Não. Você tem que ser contador, meu querido. Não pode. Ok? Até agora tranquilo, gente? Vamos agora adentrar o universo das demonstrações propriamente ditos. Vamos falar um pouquinho sobre o balanço orçamentário. O balanço orçamentário, ele demonstra as receitas e despesas orçamentárias, o que foi planejado, o que foi efetivamente executado. Lembrando que as receitas e despesas extra-orçamentárias não são evidenciadas no balanço orçamentário, mas tem um detalhezinho que vocês vão ver de acordo com as novas mudanças que houveram. Segura aí a curiosidade, daqui a pouco eu volto nisso. Então, a Lei 4320 era bem simplória quando falava só sobre receitas e despesas que deveriam constar. Agora a gente já tem um nível de detalhamento maior, níveis relevantes de análise, planejamento e execução orçamentária, tudo isso vai estar no balanço orçamentário. Essa é a configuração anterior. De acordo com a Lei 4320, já tinha que ter a previsão e a execução e a diferença. E a fixação e a execução é a diferença das receitas e das despesas. Hoje em dia, gente, o negócio já é mais rebuscado, olha só. Então, como a gente vê, o objetivo do balanço orçamentário é acompanhar a execução do orçamento, é comparar as receitas e as despesas orçamentárias planejadas com as receitas e despesas orçamentárias efetivamente executadas. Mas é uma exceção. O novo modelo do balanço também demonstra os saldos provenientes do exercício anterior, que são fontes extra-orçamentárias de recursos que serão utilizados no exercício atual, no exercício presente, para a execução das despesas orçamentárias. Os saldos provenientes de exercícios anteriores são evidenciados na linha após o total das receitas. Dessa forma, elas não vão interferir na apuração do resultado orçamentário do exercício financeiro presente. Aqui, olha só, tudo direitinho. Aqui a gente tem também esses saldos anteriores, como eu estava falando, tem linhas específicas para isso. E agora, a gente faz a análise da previsão, a inicial, atualizada e realizada depois é que vem o saldo dessa galerinha aí, gente. Olha só, a mesma coisa a gente vê aí, nível de detalhamento em relação às despesas. A gente tem a dotação inicial, a atualizada, a empenhada, a liquidada, a paga e, enfim, a dotação final. Outra novidade é que o atual modelo do balanço orçamentário possui 3 colunas distintas para despesas, como a gente acabou de ver, certo? Essas 3 coluninhas aí. Não tinha essa parte, empenhada, liquidada e paga, tinha só essas outras. Então, informando detalhadamente todas as fases de execução da despesa, possibilita-se uma análise mais específica sobre a execução da despesa, coisa que não tinha no modelo anterior, ok? Outra mudança, a gente tem o detalhamento da reserva de contingência, a gente sabe quais são os valores passivos, contingentes e outros riscos, a destinação de valores, temos também a reserva RPPS, que diz respeito ao pagamento para aposentadorias e pensões futuras. Então, o nível de detalhamento é bem interessante. Temos aí a linha 6, que trata sobre a amortização da dívida e refinanciamento, ok? E tem mais um detalhe, gente, show de bola. Ele traz também, como anexo dele, o balanço orçamentário, tem que ter a execução de restos a pagar não processados, de restos a pagar processados e não processados, que já foram liquidados também. Olha só. Tem todas as informações bem detalhadas também dos não processados liquidados, para que a gente faça o controle da liquidação quando ela for ocorrendo. Senão a gente se perde, né, gente? Já que a gente tem esse instrumento aí dos restos a pagar, tem que ficar acompanhando isso. Agora vamos falar sobre balanço financeiro. É bem rapidão essa parte aqui do balanço financeiro, certo? A gente tem aqui, ó, a Lei 4320 fala que ela ia demonstrar receita e despesa orçamentária, recebimento de natureza extra-orçamentária, saldos. Pelo MICASP, a gente tem que ele vai evidenciar as receitas e despesas orçamentárias, beleza, ingressos e dispêndios extra-orçamentários, sempre conjugado com os saldos do balanço anterior. Sutis mudanças. A principal mudança é que os ingressos e os dispêndios passaram a ser demonstrados por destinação de recursos. Essa era a cara do balanço financeiro antes, essa é a cara atual. Os ingressos, exercício atual, exercício anterior, nível de detalhamento, certo? Tudo padronizado dentro do que eles conseguem fazer até certo ponto. Aqui são os dispêndios, olha só. Olha a observação que a classificação por fonte não é padronizada, ok? Cabendo a cada um classificar e adaptá-lo. Agora o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, gente, ele
Nossa, ele sofreu grandes mudanças. Antes a gente tinha a definição, ele era dividido em ativo financeiro, passivo financeiro, ativo permanente e passivo permanente. Um desrespeitava tudo que era de acordo com que estava lá no próprio orçamento, e o outro é a outra parte, que é a parte permanente, que depende de autorização legislativa, e a parte financeira, que depende de autorização orçamentária. Lembrem-se que o superávit financeiro é calculado aonde? No balanço patrimonial, que a gente calcula lá. Essa é uma das possíveis fontes para abertura de créditos adicionais. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, essa era a cara do balanço patrimonial antes: ativo financeiro, ativo não financeiro, ativo real, que era o financeiro, mais o ativo não financeiro, ativo compensado. E aí a gente tinha a mesma galerinha também para o passivo, certo? Só mudando a terminologia de para passivo. Então, hoje, está muito parecido com o que a gente trabalha na área privada. A gente tem um circulante, não circulante, tranquilo. O circulante são para disponíveis para realização imediata, expectativa até 12 meses após a data das demonstrações. O não circulante são para situações que não são classificadas como circulante, ok? Nós temos aí a divisão entre ativo e passivo, circulante e não circulante, bem parecido com o que a gente trabalha na área privada. Isso hoje em dia, vocês viram que era bem diferente. Olha só. Então, a gente tem aqui o grau da crescente de conversibilidade, grau da crescente de exigibilidade das contas do passivo, certo? A gente tem que ter obrigatoriamente como anexo do balanço patrimonial o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, porque isso é uma obrigatoriedade que a Lei 43 a gente pede. Mesmo que a gente não traga no corpo do demonstrativo, tem que ter como anexo, ok? Para que a gente possa se organizar em relação a isso e calcular o superávit ou déficit financeiro do exercício. Olha só, tudo bem organizadinho tem que ter, ok? Tem que ter o quadro das contas de compensação, superávit, déficit, tudo bem organizadinho. Tudo isso como anexo do balanço patrimonial, ok? Aqui são algumas situações para vocês verem como é classificado uma situação, tanto pela Lei 4320, demonstrativa ainda do modelo anterior e do modelo atual. Vamos adiante, né? Demonstração das variações patrimoniais. Aqui vai trazer as alterações no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária. Essa era a cara que a gente tinha antes, olha só. Variações ativas e passivas, dependentes e independentes da execução orçamentária. A gente, hoje em dia, a gente sabe, nós temos as variações qualitativas e as quantitativas. As qualitativas não afetam o PL, as quantitativas afetam o PL para mais ou para menos, certo? E o resultado patrimonial, quando eu pego as variações ativas e reduzo das aumentativas e reduzo das diminutivas, ok? A cara dela hoje em dia, gente, ó, aumentativas, diminutivas, eu calculo logo o resultado patrimonial do período. O quadro das variações patrimoniais qualitativas, ou seja, aquelas que não alteram o PL, que são as mutações que a gente chama, ele é facultativo pelas novas normas, certo? Ele é utilizado somente para fins de consolidação, mas mês a mês é facultativo. A DFC, mesma lógica do que a gente trabalha na área privada, certo? Fonte de geração de fluxo de caixa, as informações de saldo de caixa, isso que vocês já estão acostumados a trabalhar com as demonstrações na área privada mesmo, certo? Bem parecido, não tem muitas modificações não. Análise vai permitir análise da capacidade de gerar caixa, utilização de recursos próprios de terceiros. Essa é a cara dela, ó. Atividades operacionais, de investimento e financiamento. Olha quanto é a geração líquida de caixa equivalente de caixa do exercício atual e do exercício anterior. Essas operacionais é compreender os ingressos e desembolsos relacionados com a ação pública. A de investimento diz respeito à aquisição e alienação do ativo não circulante, adiantamentos, amortização. E essa última inclui os recursos relacionados à captação e amortização de empréstimos e financiamentos. E abaixo, os saldos inicial e final de caixa e equivalentes de caixa devem ser iguais aos do balanço patrimonial. Senão tem alguma coisa errada, né, gente? Vamos lá. Agora a DMPL. A DMPL, gente, ela
Vai demonstrar a evolução do patrimônio líquido da entidade, ajustes, destinação de resultados, superávit, déficit, outras mutações patrimoniais, certo? É obrigatório para as empresas estatais dependentes sobre a forma de sociedades anônimas e é facultativo para as demais órgãos e entidades dos entes da federação. Que é a cara dela, certo? As contas do grupo 2.3, patrimônio líquido, todas as especificações de mutações desse lado aqui. E nós temos as notas explicativas. Olha, as notas explicativas, gente, elas são muito importantes. Não era algo exigido nos demonstrativos anteriores e passou a ser sim. Agora tem que ter, é obrigatório. O que elas falam? São informações adicionais às que a gente já tem nos quadros demonstrativos, são consideradas parte integrante das demonstrações. O objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis. Ela engloba informações de qualquer natureza exigida pela lei, pelas normas contábeis. São as informações relevantes que não estão no corpo dos demonstrativos, mas que se fazem necessários para que a gente possa compreender alguns números e informações que constam no corpo do demonstrativo específico que a gente está comentando, certo? E aí você pensa assim, professora, mas tem uma estrutura, as notas explicativas, ou a gente coloca do jeito que a gente quer? Tem sim. Tem a parte das informações gerais, que vai ter as informações de natureza jurídica, domicílio, natureza das operações. Tem um resumo das políticas contábeis significativas, onde a gente vai dizer a base de mensuração utilizada, as normas e políticas contábeis alteradas, julgamentos para a aplicação das políticas contábeis. Vai ter as informações de suporte de detalhamento, que são as demonstrações pela ordem de que cada rubrica vai sendo apresentada. Eu vou apresentando todos os itens, todos os detalhamentos que eu preciso. Lembra que eu falei para vocês? Por exemplo, se a gente tiver informação sobre ativo intangível, a gente vai ter só o valor completo lá desses ativos intangíveis, mas a gente não sabe que tipo de ativo intangível é esse. A gente precisa desse detalhamento, ok? E vai lá nas nossas explicativas. Tem outras informações relevantes, como os passivos contingentes, algum tipo de reconhecimento de alguma inconformidade, alguma omissão, algum erro. Tudo isso vai constar lá nas notas explicativas. Tá, professora, eu entendi mais ou menos, mas dá pra você conseguir dar pra gente alguns exemplos de nota explicativa de cada demonstrativo, se não for pedir muito? Não, tranquilo, faço isso por você sim. Vamos lá. Exemplos de notas explicativas. Do balanço orçamentário. O detalhamento das receitas e das despesas. A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários. Tudo isso vai estar nas notas explicativas. No balanço financeiro, algum tipo de ajuste relacionado à retenção. Algum detalhamento das reduções de receita. No balanço patrimonial, detalhamento das políticas de depreciação, porque eu tenho N maneiras para fazer a depreciação, então eu posso dizer qual a maneira que eu escolhi para fazer a depreciação, a amortização e a exaustão, certo? O detalhamento das funções, das naturezas dos valores ativos e passivos. A DVP, um exemplo de nota explicativa seria algum tipo de detalhamento das variações patrimoniais qualitativas. Lembra que ela não é obrigatória, que ela vai apenas no consolidado? Então eu posso ter essas informações lá nas notas explicativas, já que eu vou ter só as que vão realmente as quantitativas lá no corpo do demonstrativo. Então as qualitativas ficam como um plus lá nas notas explicativas. E a demonstração dos fluxos de caixa seriam as transações que não envolvem o uso de caixa, como as aquisições financeiras, algum saldo disponível que não esteja para algum saldo que está lá, mas não é para uso imediato, tal. E no caso da DMPL, as alterações da composição do capital, destinação de resultado, certo? Algum tipo de conversão e reversão de reserva, esse tipo de coisa, ok? Daí você pensa assim, professor, e a consolidação? O que é consolidação? É um processo que ocorre pela soma ou pela agregação de saldos ou grupos de contas, excluídas as transações entre entidades incluídas na consolidação, formando como é que eu posso dizer? Uma unidade contábil consolidada. Mas por que consolidar? Porque a consolidação, ela objetiva o conhecimento e a disponibilização de macroagregados do setor público, a visão global do resultado, a instrumentalização do controle social. E o que a gente acaba consolidando?
Então, para fins de elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, devem ser excluídos alguns itens, por exemplo, participação nas empresas estatais dependentes, saldos de transações recíprocos, parcela de resultado de exercício do lucro ou prejuízo acumulado, enfim, no caso das empresas dependentes que vão fazer esse tipo de informação a mais, ok? Então, a consolidação é um elemento importante, porque a gente consegue ver o agregado do ano, qual foi o resultado, a gente não fica vendo só mês a mês, a gente consegue ver o todo, como foi o resultado naquele ano, então é muito importante. E lá no passado, a gente não tinha essa preocupação, esse zelo com o processo de consolidação, mas vem sendo batido na tecla a esse respeito. Lá, a própria LRF já trouxe nuances a esse respeito, ok? E os novos normativos também trouxeram essas pinceladas e essas lapidadas em relação ao processo de consolidação. Gente, essa é uma visão geral a respeito dos demonstrativos. Nós praticamos já, então, é só para vocês darem uma lembrada, um breve resumo, para vocês rememorarem o que nós conversamos em sala de aula e depois praticamos com os exercícios. Então, pratique novamente, dê uma lida, dê uma olhada. Se tiver dúvida, olhe novamente o vídeo. Fiquem à vontade e já sabe, né? Se não se inscreveu no nosso canal, vai lá, ajuda a gente com a divulgação, não custa nada, se inscreve, ajuda a gente na divulgação do canal. Valeu, gente! Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês aqui.